Então, doutor Bandeira, antes de qualquer coisa, o que é a reinfecção? Independente de Covid ou de qualquer outra doença, o que se trata a reinfecção? É ter novamente a mesma infecção por aquele micro-organismo que a pessoa teve antes. Então essa é uma reinfecção. Você teve, por exemplo, uma infecção como uma infecção por dengue, aí você se reinfecta pelo vírus da dengue de novo. Então você tem uma reinfecção pelo vírus da dengue. Em relação à Covid, já é possível responder que se ela é possível para todas as pessoas que tiveram a doença, independente da quantidade de anticorpos que teve na primeira vez que a pessoa teve a doença? A primeira coisa é o seguinte, a gente sabe que as pessoas podem ter, está definido que as pessoas podem se reinfectar pela Covid. Podem se reinfectar. Agora, ainda não está certo quais são todos os mecanismos que estão implicados nisso. O que tem chamado a atenção é a falta de dosagens de anticorpos em níveis esperados após a primeira infecção, quando você começa a segunda. Então, tudo está levando a crer, pelo menos nesse momento, que possa ser essa resposta imune em algumas pessoas menos, vamos chamar assim, menos robusta, menos intensa, que tem facilitado a reinfecção dessas pessoas. Ainda é tudo muito recente, muito novo, mas já é possível dizer se existe algum grupo que já teve a doença que pode ser reinfectado ou até mesmo algum comportamento que possa facilitar essa reinfecção? Para nós, até o momento, é a falta de anticorpos que a pessoa tem depois da primeira infecção, ou ela perdendo, ou ela de alguma forma não desenvolvendo, que tem sido o principal elo aí para que ela fique suscetível para ter a segunda infecção. E até o momento é isso que a gente viu. Não há diferença entre homens, mulheres, idade. O que parece ser assim, está em comum entre elas é quando essas pessoas começam a ter o segundo episódio, a gente dosa os anticorpos e praticamente eles não têm. Dois testes já são necessários, com dois testes já é possível dizer que há uma reinfecção, ou para além, no caso da segunda vez, é preciso que tenha mais algum estudo mais aprofundado para se responder isso? Olha, hoje a gente tem trabalhado com a evolução clínica dos pacientes e da identificação do próprio vírus, SARS-CoV-2. Então, a gente tem considerado, pelo menos, que o indivíduo com um espaço razoável, que a gente chama de pelo menos 90 dias para mais, entre ele ter tido o primeiro episódio e começar o segundo episódio, ele ter o primeiro episódio documentado, o segundo episódio documentado também por RT-PCR, tá certo? Ter manifestações de doença nos dois episódios. E a gente não vê nenhuma outra causa que a gente faça na avaliação do segundo episódio que justifique aquele quadro clínico, a não ser a Covid. Mas a minha questão a pessoa de uma primeira vez fez o teste RT-PCR, ou o teste rápido, e de uma segunda vez deu positivo, teve a doença. Aí, após um certo período, começa a sentir sintomas novamente, tem toda a sintomatologia de Covid, faz novamente um teste, seja também rápido, ou seja RT-PCR. Esse segundo teste, dando positivo, já pode-se dizer que a pessoa teve reinfecção, ou é necessário fazer algum outro estudo para dizer sim, é uma reinfecção? Primeiro que a gente tem exigido que seja RT-PCR nos dois. Então, se tiver teste rápido em um deles, isso não dá nenhum tipo de garantia para nada. Então, tem que ser RT-PCR nos dois, a primeira coisa. Segundo lugar, existe uma diferença entre você provar isso para uma publicação internacional, para que você prove que aquele caso específico é de uma reinfecção. Para isso, é uma metodologia muito mais sofisticada e muito mais difícil de você conseguir fazer. Isso aí não é a intenção das pessoas que estão na área clínica e epidemiológica. Então, por isso que assim, o que nós estamos considerando para a parte clínica e epidemiológica é o seguinte: pelo menos 90 dias entre um episódio e outro, RT-PCR nos dois,
e sintomas clínicos nos dois. Aí a gente considera que há uma possibilidade forte de ser reinfecção, consideramos esse caso reinfecção em potencial e tratamos ele como tal. Ou seja, ele vai ser afastado por período de 10 dias, ele vai usar as medicações que são necessárias para isso, entendeu? Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente provar a doença, que é reinfecção, por detalhes de identificar vírus, que não é esse o ponto que a gente chega. A gente está, nesse momento, trabalhando para ter parâmetros para considerar, já que está documentado na literatura a reinfecção e que existe, de que nesses casos a gente possa, com uma certa margem de segurança, poder dizer que é reinfecção, apesar de não fazer todos os testes necessários. Me parece também que está sendo necessário fazer um sequenciamento genético do vírus, de pessoas que tiveram a segunda reinfecção. Mas só para documentação científica, não é o nosso caso, entendeu? Se você quiser provar que Joaquim teve realmente reinfecção, como é e tal, aí você tem que fazer isso, que é uma coisa super complicada. Você tem que fazer cultivo do vírus no primeiro material, depois no segundo, sequenciar geneticamente. Mas isso, nesse momento, assim, a gente está trabalhando com a parte clínica epidemiológica para poder dar segurança para as unidades. Agora, por outro lado, a gente não deixa de estar pesquisando, porque como nós estamos trabalhando, o LACEN também está junto com institutos de pesquisa, a gente está utilizando também, procurando que esses casos a gente tenha essa documentação que você falou, entendeu? Então, assim, não deixa de estar sendo procurado, quer dizer, mas é aquela coisa, o LACEN ele não tem hoje a capacidade de fazer isso, então ele está tendo que buscar parceria para fazer sequenciamento, entendeu? Então, nesse sentido que, assim, a gente não deixa de buscar isso, só que isso aí a gente sabe que é uma meta que ela pode ser extremamente difícil, você conseguir excepcionalmente num caso, ou você tenha que levar meses para conseguir isso, entendeu? Só que os casos estão aparecendo e a demanda está aparecendo na ponta, né? Aqui no estado estamos com 77 casos suspeitos, ainda nenhum caso confirmado, de reinfecção. Do ponto de vista epidemiológico, diante dos mais de 456 mil casos confirmados, é bem pouco, beira o 0%, mas ainda assim tem importância epidemiológica, pode ser considerado algum risco a mais diante de toda a pandemia? Tem, porque assim, esses 77 casos foram os casos que a CESAB levantou junto aos seus núcleos. Do ponto de vista de pacientes, por exemplo, vários médicos e eu mesmo tenho acompanhado vários pacientes que tiveram quadros compatíveis com reinfecção, né? Então, assim, é claro que não é um número gigantesco, é um número pequeno, né? Sem dúvida nenhuma é um número pequeno, mas ele aponta a necessidade de que as pessoas, de certa maneira, continuem muito precavidas, porque o indivíduo não sabe se excepcionalmente ele vai desenvolver anticorpos ou não vai desenvolver, se ele vai poder ter um novo episódio da Covid ou não. Então, até que chegue a vacina e ele se vacine, é fundamental que as pessoas entendam que elas têm que se prevenir mesmo já tendo passado por uma infecção por Covid. Uma infecção pelo Covid, ele não dá 100% de segurança de que as pessoas estão imunizadas contra o próprio Covid. Então a gente muitas pessoas que já tiveram Covid acabam relacionando, já tive Covid, tô liberado, não preciso mais usar máscara. Muitas pessoas ainda pensam assim. Então esse pensamento não pode ser considerado como certo? De forma alguma. Esse é um pensamento que não é correto por conta da reinfecção e também por conta do próprio exemplo que as pessoas têm que dar. Apesar delas terem tido Covid, ninguém vai saber que o indivíduo X ou Y teve Covid, então ele tem que, de certa maneira, participar de todo esse esforço coletivo que está sendo feito para poder a gente garantir que as pessoas usem máscara e mantenham um mínimo de higienização de suas mãos.